dia. A gente está aqui com Guilherme Boulos para conversar um pouquinho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O senhor está visitando Sergipe visando organizar uma oposição, né, ao presidente Bolsonaro, aliado a outros partidos de centro-esquerda. Qual que é o tamanho dessa oposição ao Bolsonaro? Olha, na verdade, o maior opositor ao Bolsonaro até aqui tem sido ele próprio. O Bolsonaro consegue dar tiro no pé diariamente, inclusive contrariando o discurso que fez na campanha. A gente sabe que o Bolsonaro se elegeu com o discurso de que ia mudar o que está, acabar com a corrupção e tudo mais. O que a gente está vendo é um governo que só aprofunda a chamada mamata, que indica o filho embaixador, né, que sai demitindo na Polícia Federal quem está investigando a família dele, que está ligado a miliciano. Então, tudo isso, além da falta completa de projeto para o povo brasileiro, fez com que o Bolsonaro perdesse muita aprovação nesses 8 meses. O trabalho que a gente tem feito, eu tenho organizado uma caravana pelo Brasil, fizemos isso no primeiro semestre, estamos novamente agora, é um trabalho de tentar fortalecer no movimento social brasileiro uma oposição mais de rua. Nós não podemos ter uma oposição só lá dentro do parlamento, nós não podemos ter uma oposição que fique só nas redes sociais, né? Nós temos que ter uma oposição que tenha as condições de ir para as ruas, de dialogar olho no olho com o povo brasileiro e de buscar construir alternativas de resistência a esse projeto, a esse desgoverno do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo de dizer aquilo que a gente quer para o Brasil. E como é que o senhor avalia as declarações do presidente em relação ao Nordeste? Por exemplo, a frase que ele usou para classificar os governadores de Paraíba, né? E ainda ordenou que não chegasse verbas para o governador do Maranhão. Olha, o preconceito do Bolsonaro com o Nordeste, com o povo nordestino, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi um presidente da República fazer briga contra uma região inteira, né? E contra uma região que precisa muito de investimentos do governo federal. Uma região que cresceu muito no último período com investimentos do governo federal. E ele não está penalizando apenas o estado do Maranhão. Veja, você pega os investimentos da Caixa Econômica Federal, o crédito da Caixa Econômica Federal, em 2018, 20% veio aqui para a região Nordeste. Nesse ano, em 2019, 2%. Então, caiu 10 vezes. A região tem sido menos beneficiada. A região tem sido prejudicada de maneira deliberada pelo Bolsonaro, como uma tentativa de retaliar governadores que são de oposição a ele. Na verdade, ele está retaliando o povo. Quando a Caixa deixa de dar crédito, quando o governo deixa de investir em habitação, quando deixa de investir em educação, eu estive conversando com alguns reitores de institutos federais de universidades, de várias universidades nordestinas, que disseram que se os cortes da educação não forem suspensos, mês que vem, em outubro, não tem aula, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, não tem dinheiro para papel higiênico do banheiro. É nesse nível que nós estamos. Agora, eu acho que o Bolsonaro não gosta do Nordeste, talvez seja porque o Nordeste não elegeu ele, porque aqui ele não ganhou, né? Aqui ele sofreu, aliás, uma derrota cachapante, né? Porque o povo nordestino não caiu na ladainha do Bolsonaro, de que era alguém de fora, de que era uma novidade, de que ia mudar o que está aí. De fora nada, né? Nós estamos vendo que o Bolsonaro não vem de fora da política, ele veio do esgoto da política, ele expressa o pior tipo de política, tanto nos seus 27 anos de deputado, como agora como presidente da República. Eu acho que o ódio dele no Nordeste tem a ver com o fato dele ter sido derrotado. Agora, alguém que é presidente da República não pode governar com vingança, né? Muito menos de um povo, né? Ele está atuando em guerra contra o seu próprio povo. É verdade. Durante a disputa presidencial, né, chamou a atenção o pronunciamento do senhor durante um debate onde o senhor falava sobre o risco que o país corria com relação à democracia. A democracia nacional está em risco? Eu não tenho a menor dúvida que sim. E aquele pronunciamento que eu fiz no último debate do primeiro turno faria novamente agora. Talvez com mais ênfase ainda, com mais elementos ainda. Há poucos dias atrás nós tivemos o filho do presidente da República dizendo que a democracia não é um caminho para mudar o país. Qual é o caminho então? Veja, se fosse só ele, o Carluxo, coitado, ele
ele é um rapaz perdido, não tem muita noção das coisas. Bom, o problema é que ele é filho do presidente, ele expressa talvez o sentimento e o pensamento do próprio presidente. E aí que a coisa começa a ficar perigosa. Será que o presidente do Brasil acredita que com a democracia não muda nada? Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Será que ele vai tentar alguma coisa fora da democracia? O mesmo presidente que elogia a ditadura militar, que elogia a tortura e falou que um torturador, brilhante Ustra, uma das figuras mais repulsivas da nossa história, é herói nacional. Bolsonaro nunca teve um compromisso com os valores democráticos. Eu vejo muita gente, quando a gente fala isso, dizendo: mas ele ganhou a eleição democraticamente, vocês não estão querendo aceitar. Não é isso. Eu não vou nem entrar no mérito da eleição. Ganhou a eleição tirando o Lula do tapetão, todo mundo sabe isso, e agora com o vazamento do Intercept está claro para quem quiser ver. Ganhou a eleição com um monte de fake news e com ilegalidades que o TSE sentou em cima e até agora não investigou, como dinheiro de campanha, aquele velho da van, uma turma que pagou a campanha dele de forma ilegal. Agora, ainda assim, democracia não é a cada 4 anos as pessoas irem lá e votarem e acabou. Democracia é uma prática cotidiana. Democracia significa respeito à diversidade, respeito às oposições, respeito a quem pensa diferente, respeito às liberdades, a liberdade de imprensa. Como é que o presidente da República diz que um jornalista vai em cana porque divulgou coisa que ele não queria, como ele fez com o Glenn Graham? Como é que apoia a censura, como aquela promovida pelo Crivella e pelo Dória em São Paulo, mas pelo Crivella sobretudo na Bienal do Rio, mandando recolher livros? E aqui quero aproveitar a oportunidade para parabenizar mais uma vez, já fiz isso pessoalmente, ligando para ele, mas também nas redes, ao Felipe Neto, né, que tomou uma atitude, o youtuber, que tomou uma atitude exemplar e corajosa ao comprar 10 mil livros que foram censurados na Bienal do Rio de Janeiro, porque... Claro, os bolsonaristas têm uma máquina que é liderada pelo Carluxo, uma máquina de esgoto virtual, de guerra virtual, que, aliás, o Ministério Público deveria investigar quem é que paga as fake news e a estrutura de robôs que eles têm na internet. Mas quero parabenizar o Felipe por essa atitude correta que tomou, comprou e distribuiu gratuitamente os 10 mil livros. Mas, pegando todo esse cenário, está evidente que tem risco democrático no nosso país. Nós temos um presidente autoritário que tenta avançar. Nós temos que ter uma muralha da sociedade brasileira que contenha ele, que derrote esse instinto de Luís XIV dos trópicos que o Bolsonaro expressa a todo momento. E quais têm sido esses efeitos, né, dessas últimas decisões do governo Bolsonaro para o Nordeste? Olha, se nós pensarmos do ponto de vista da política do governo, o Nordeste tem sido a região mais prejudicada. Por quê? Porque o Nordeste, a partir das políticas públicas que foram desenvolvidas no Brasil nos últimos 15 anos, sobretudo no governo do Lula, essas políticas aumentaram o investimento público do Estado brasileiro e beneficiaram diretamente a região Nordeste. Por ser uma região mais carente de investimento público, houve um olhar que assegurou um desenvolvimento regional, né, de universidades, de institutos federais. O Bolsa Família tem uma quantidade imensa de beneficiários aqui. A própria política de investimento que gerou emprego, o Nordeste teve uma taxa de crescimento. Quando o Brasil estava crescendo 4%, o Nordeste estava crescendo 7%, 8%. Vários estados nordestinos, né? Agora, o Nordeste está com uma taxa de crescimento que é metade da média brasileira. Por quê? Porque encolheu investimento público. Numa política insana. E aqui nós precisamos ser justos e falar as coisas como elas são. Isso começa em 2015, quando a Dilma chama o Joaquim Levy do Bradesco para ser o ministro da Fazenda dela. E aí começa a cortar política social. Aí vem o golpe, o Temer e o Meirelles quase secam o investimento público no Brasil. E aí vem o seu Bolsonaro com esse pilantra do Paulo Guedes, né? E reduz o investimento a zero. Zero. Vou te dar um exemplo de uma área que nós atuamos, que é a moradia popular. Minha Casa Minha Vida, na sua faixa de baixa renda, faixa 1, não construiu nenhuma casa este ano no Brasil. Nenhuma. E a POC é o Chuí, zero. Isso prejudica mais diretamente o Nordeste, porque a região depende mais do investimento público federal, né?
Essa política é insana, porque eles cortam, dizendo que vai ajustar as contas. O resultado dos cortes é que, ao investir menos, isso gera desemprego. Ao gerar desemprego, reduz o consumo. Ao reduzir o consumo, reduz a arrecadação, porque os impostos no Brasil, lamentavelmente, isso a reforma tributária deveria mexer, então é principalmente sobre o consumo. Então, veja, essa política é uma bola de neve que só joga o país no buraco. E tem jogado muito o Nordeste numa situação crítica, com maior desemprego, com a volta da fome no nosso país. Isso só vai se reverter com uma política de investimento público massivo. E é isso que nós defendemos. Uma política de geração de emprego, de investimento em infraestrutura, de investimento social, de investimento em obras públicas. Esse é o papel do Estado brasileiro. Bolsonaro prefere investir só nas milícias do Rio de Janeiro e nos familiares dele, ajudando, dando uma mata embaixada pro filhinho dele nos Estados Unidos. E depois das eleições, como é que está a visão do Nordeste para o povo do Sul, já que majoritariamente eles votaram no Bolsonaro e o Nordeste no Haddad? Olha, no primeiro momento, parte do Sul que votou no Bolsonaro tentou tratar o Nordeste brasileiro, como já tinham feito em outras eleições, de ignorante, tem um preconceito que vem, não é de todos, naturalmente, né? Mas é de uma parte, da parte mais atrasada da população do Sul. Agora, tem um constrangimento, porque a popularidade do Bolsonaro está caindo. E o povo do Sul, que votou no Bolsonaro e se arrependeu, começou a ver que o povo do Nordeste, que não votou nele, estava certo. Então tem até uma certa vergonha que começa a aparecer, em parte, em regiões em que o Bolsonaro teve 70%, 75% dos votos, e que as pessoas perceberam que compraram um gato por lebre. E começa a ter uma mudança de visão, uma mudança de expectativa, começa a ter um arrependimento. Isso as pesquisas todas mostram. Bolsonaro não acredita em pesquisa, não acredita na pesquisa que não agrada a ele, na que agrada ele acredita. Mas ele acreditando, as pesquisas estão aí, mostram o humor da população brasileira. Não precisa ver o Datafolha, não precisa ver o Ibope, vai no boteco, anda na rua e vai ver qual é o humor da população brasileira em relação ao Bolsonaro. Quais são os efeitos dessa polarização direita-esquerda? Há um remédio para isso? Olha, eu não acho que você ter posições diferentes é uma doença e que a gente precisa de remédio para isso. O que é a esquerda? Muitas vezes mal compreendida. Esquerda é quem quer combater a desigualdade, defender a igualdade entre as pessoas. Esquerda é quem acredita que a vida das pessoas deve estar acima do lucro de grandes corporações, do agronegócio. Né? Esquerda é quem defende uma sociedade organizada a partir da solidariedade, não do cada um por si. É importante que existam essas posições e que elas ganhem cada vez mais força na sociedade brasileira. E há as pessoas que têm posições mais de direita, mais reacionárias, no sentido de acreditar que tem cada um se virar mesmo, quem não tem emprego é porque não tem mérito, quem não tem emprego, quem não conquistou uma casa, uma vida melhor é porque não trabalhou o suficiente. Essas são partes das posições da direita, que também expressam posições mais autoritárias em relação ao regime político, com menor participação popular. Uma das medidas do governo Bolsonaro foi fechar conselhos de participação, conselho da habitação, conselhos de saúde, conselhos de políticas públicas em que a sociedade podia participar, estão sendo fechados. Então, que tenha duas posições expressas na sociedade brasileira, isso não é um problema. O problema é quando isso degringola para um desrespeito, para a incapacidade de ouvir o outro, quando isso se degringola para a intolerância, para a violência política, que é o que o Bolsonaro propaga. Isso nós temos que combater em nome da democracia, mas é preciso ter diversidade de posições na sociedade. Ok, muito obrigada pela sua participação. A gente vai deixar aí disponível para vocês essa live aqui com o Guilherme Boulos. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, a todos que nos assistiram, a todos que vão nos assistir mais tarde. Lembrando, para quem está nos assistindo agora, hoje, às 19 horas, nós vamos ter uma atividade na Universidade Federal de Sergipe, no campus São Cristóvão, lá na Praça da Democracia, para discutir com mais tempo a situação do país e apresentar as alternativas. Aparece lá.